já sentiu a sensação de que no próximo dia você vai ter uma prova, mas você não sabe por onde começar a estudar, não sabe como estudar para aquela prova que você tem muita dificuldade e não sabe por que fazer provas, estudar e ter mais conhecimento para a sua vida vai te dar no futuro? Se você não sabe dessas coisas, se você quer sim aprender a estudar da maneira correta e conseguir memorizar o conteúdo e você lembrar na hora da prova e ter um conhecimento mais amplo diante de todo o conhecimento que você abrange na escola e em muitos outros meios de comunicação e de conhecimento, vamos ver aqui nesse vídeo falando sobre tudo sobre isso aqui no meu canal. Mas antes de começar o vídeo, bem-vindos ao meu canal Ana Maker. Aqui eu falo de vídeos literários, filmes e séries e também muitos estudos. Hoje, como eu falei, eu vou explicar para vocês a maneira correta para você estudar, como você vai conseguir fazer isso e muito mais. Mas, afinal, para que estudar? Ao contrário do que muitas outras pessoas dizem, estudar é uma forma de você adquirir conhecimento, ter um pensamento mais crítico, raciocínio mais lógico, e você ter também um crescimento profissional e social em alguma área da sua vida. Estudar vai ser muito importante tanto para o seu futuro. Se você está estudando na escola ou no ensino médio, é bom você lembrar que o estudo é a base de um futuro maravilhoso, de um futuro incrível. Então, estudar, você adquire um grande conhecimento, que vai ser muito importante para a sua área do futuro. Você pode começar a gostar de alguma matéria ou não. O filósofo John Locke acredita que o conhecimento e estudar é como a teoria da tábula rasa, que nada mais é como uma folha em branco e ao longo da sua vida você vai preenchendo ela de conhecimento. Ele também afirma que o conhecimento é trazido tanto do exterior, de fora para dentro, tanto do interior. Então, de todas as reflexões que você vai ter ao longo da sua vida e como elas podem ter relacionado com o seu estudo. Já para Aristóteles, ele acredita que o conhecimento é adquirido pela experiência e pelo raciocínio de uma pessoa. E uma vez ele disse: o conhecimento é o ato de entender a vida. Então, a base de um simples conhecimento, de uma física, de uma matemática, de uma ciência, você vai conseguir entender a vida como um todo. Então, vamos pensar no que aconteceu na história lá no passado. Tudo aquilo está refletindo no que é hoje. Então, todas as revoluções, todas as guerras, todas as coisas que aconteceram de ruim lá no passado foram para que no futuro fosse como é hoje. Então, todas as coisas foram mudando ao que é hoje. Então, é isso que o Aristóteles quis dizer, né? Que quanto mais conhecimento você tem de algo anterior, mais você vai saber de como que é hoje. Agora, indo para um outro lado do estudo, é bom deixar bem claro para vocês e deixar como se fosse uma lição aqui para vocês mesmo, que quando você está estudando, você está na escola, provavelmente você já ouviu pessoas falando, tipo, qual a sua matéria favorita? Ou qual a matéria que você odeia, que você não gosta, que é a pior? E, sinceramente, eu tenho uma coisa para falar aqui para vocês, que quanto mais você fala mal de algo, quanto mais você fala que você odeia algo, mais você não vai querer se aprofundar, mais você não vai querer ter conhecimento daquilo, mais você não vai querer se aprofundar naquilo e conhecer as suas raízes. Então, quanto mais você fala que você odeia algo, mais você vai continuar odiando e você não vai ter nenhum motivo para gostar daquilo. Você pode ter dificuldade em alguma matéria, isso é totalmente viável, mas se você tem dificuldade em uma matéria, você não precisa falar que você odeia, que é algo muito ruim, que é a pior matéria do mundo. Porque a partir da sua dificuldade, você pode tornar ela em algo muito bom. Porque você pode pegar aquela matéria, fixar ela na mente. Então assiste vídeos na internet, já aqui deixando algumas dicas, porque logo eu vou falar as dicas mesmo de como estudar. Mas assiste vídeo na internet, coloca todo o seu melhor na matéria que você tem mais dificuldade. Porque quanto mais você vai fazendo exercícios, ainda mais tipo matérias que necessitam de exercícios,
necessitam de leituras e muito mais. Então, quanto mais você vai querer se aprofundar em uma matéria que você tem dificuldade, mais você vai conseguir superar essa sua dificuldade que você tem na matéria. E depois, uma matéria que antes você falava que odiava vai se tornar sua favorita. Então, a melhor parte do estudo é você tornar a dificuldade que você tem em alguma matéria em um desafio. Então, se você tem dificuldade em alguma matéria, torne ela como um desafio, para você conseguir superar esse desafio e você conseguir ser uma pessoa melhor em cada matéria. Depois que você conseguiu superar esse desafio de uma grande dificuldade que você teve, vai ser muito mais fácil para quando você for fazer alguma prova ou for estudar. Então, vai ser muito mais fácil porque você já vai ter aquele conteúdo na cabeça. E não vai ser meia-noite, você antes da prova, e querer estudar e, tipo, tirar a sua dificuldade logo em menos de 1 hora. Então, é melhor você já estudar antes, já conseguir ter o conhecimento daquilo com a sua dificuldade que você tinha, para você conseguir superar essa dificuldade, superar esse desafio, para na hora da prova já ficar tudo certo e você não precisar ficar correndo e correndo e correndo. Então, isso abrange a todas as dicas que eu vou falar aqui para vocês nesse final do vídeo, de como estudar da melhor forma possível para você conseguir saber do conteúdo, do seu conhecimento, para na hora da prova ficar muito mais fácil. E é bom deixar lembrado aqui pra vocês que cada pessoa tem a sua forma de estudar, que eu tô falando apenas algumas dicas que funcionam pra mim e que podem sim funcionar pra você, mas se não funciona nenhuma dessas dicas, você precisa entender qual é a sua forma de estudar. Isso eu fui entendendo ao longo do tempo, ao longo que eu fui estudando, e às vezes quando eu estudava, eu percebia que eu não conseguia lembrar daquela forma que eu estudava. E quanto mais eu fui estudando de formas diferentes, eu percebi a forma como eu consigo estudar. Então, muita gente tem formas diferentes para conseguir estudar. Como cada pessoa, por exemplo, uma pessoa só lendo, a pessoa já consegue lembrar, já consegue fixar na memória. Então, leia textos da apostila, do seu material didático, ou de qualquer outra forma, até de livros mesmo, que tenham conhecimento da matéria, que isso vai ser muito importante para, se você, quando lê, você já consegue memorizar aquela matéria, ótimo. Mas também tem pessoas que precisam ler e escrever. Essa sou eu. Então, a gente precisa ler bastante texto, ler bastante, ter um conhecimento daquilo mais amplo, mas também a gente precisa escrever bastante para conseguir lembrar também na hora da prova. Tem pessoas também que são visuais, sim, então lembram a partir de fotos, de imagens. Quando a gente pensa em história, lembram a partir de fotos e imagens, isso eu acho inacreditável. E tem pessoas que precisam de algo mais visual, você precisa desenhar, escrever, ler texto, então você precisa juntar todas essas formas e para depois você conseguir colocá-las em prática. Então, assista bastante vídeo para você conseguir lembrar a partir do som. Leiam bastante texto, que você vai ter um conhecimento bem mais amplo do que apenas o que o professor falou ou a professora falou. Faça mapas mentais, porque também ajuda muito, ou mapa mental ou resumo. Eu prefiro mapa mental, eu acho que eu consigo visualizar, eu acho que é muito melhor. Mas também você pode fazer resumo, que também ajuda muito. Resumo seria a partir de textos, né? Você vai fazendo um texto sobre o que você aprendeu na matéria. E também usar o método Pomodoro também é muito maravilhoso para você conseguir estudar em um tempo menor, quando você já quer logo estudar e não tem muito tempo. Seria você estudar entre 25 e 30 minutos e ter um tempo de intervalo de 5 minutos para beber uma água, comer alguma coisa e respirar um pouquinho antes do conteúdo. Também é muito importante você não ficar apenas vidrado no conteúdo, porque isso vai fazer com que você não consiga aprender muito. Então, deixar pequenos tempos para você enquanto você está estudando também é essencial. Estudar com antecedência. Gente, isso é a melhor dica do mundo, porque quando você estuda antes, você já vai ter um conhecimento que você estudou antes, e na hora da prova você vai estar muito mais confiante. E também pesquisas apontam que quanto mais você explica,
mais você aprende. Então a forma mais fácil e mais rápida de você conseguir aprender o conteúdo e conseguir ter o conhecimento daquele conteúdo é a partir de você explicando para alguma pessoa. Então quanto mais você explica, mais você vai conseguir ter aquele conteúdo. Mas você não precisa necessariamente conversar com alguma pessoa. Você pode conversar sim com os seus pais, com os seus amigos e ter uma troca, né, de conhecimento. Então a pessoa pode também falar de um conhecimento que ela tem, ou de uma teoria, uma ideia, uma hipótese que essa pessoa tem, e você vai tendo aquelas suas hipóteses mesmo de você. Então, a partir de várias coisas que a pessoa vai falando e que você vai explicando, você vai ter um conhecimento um pouco mais amplo do que apenas as histórias que são contadas, os livros didáticos e muito mais. Você também consegue explicar o conteúdo gravando vídeo no celular ou apenas mesmo um áudio. Vai fazer com que você tenha um conteúdo melhor da matéria. Porém, gente, foi esse aqui o vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse tipo bem diferente, mas eu gostei muito de gravar aqui pra vocês. E também eu estou preparando vários outros vídeos mais científicos, mais de história, mais de matemática. Então juntando todas as matérias e falando vídeos um pouco mais de curiosidades e conhecimento para vocês adquirirem. Então eu já tenho alguns vídeos falando sobre isso aqui no canal. Vou deixar o link aqui nos cards para vocês conseguirem ver, porque eles estão maravilhosos. Com certeza vão vir muitos outros aqui pra vocês. Eles são vídeos um pouco mais trabalhosos na hora, né, de eu fazer o roteiro, porque o roteiro é muito grande. Então esse vídeo aqui que eu gravei pra vocês foi um grande roteiro. Foi uma preparação muito grande, mas que com certeza valeu muito a pena e que eu espero que vocês tenham gostado. Mas então foi esse vídeo, espero que vocês tenham gostado, então já deixa seu like, se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito para assistir esses próximos vídeos. E também já compartilha esse vídeo para todo mundo que precisa das dicas infalíveis para você conseguir estudar mais. Então é isso, tchau, tchau e até o próximo vídeo. Tchau!